Os prefeitos piauienses se reuniram hoje na Associação Piauiense de Municípios, a APPM, para definir as pautas que serão tratadas com a bancada federal em Brasília, no dia 15. Prefeitos dos 224 municípios do estado se reuniram na Associação Piauiense de Municípios, a APPM, para conversar sobre pautas em comum, que são a queda e os atrasos nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, a divisão dos royalties de petróleo, que ainda está sob liminar do STF, e a liberação das emendas de custeio da saúde. A reunião foi a portas fechadas no auditório da APPM. O presidente da APPM, prefeito Toninho da Caridade, confirmou as discussões sobre essas pautas que impactam na folha de pagamento de todos os municípios. Os municípios piauienses passam por muitas dificuldades nesse momento, com o atraso do repasse das emendas parlamentares, principalmente na área de saúde, e também com a constante queda do FPM no mês de julho, e ocasionou muita insegurança aos gestores. Então a gente hoje convocou, junto com os gestores, essa reunião para a gente debater essas pautas, cobrar da nossa bancada, mas pedir a agilidade do governo, porque por muito tempo não se preocupava com folha de pagamentos, né? E muitos prefeitos hoje já estão preocupados em não honrar, porque depende muito dessas emendas. Então, em anos anteriores, a gente recebia essas emendas sempre no mês de maio e junho, já estamos em agosto, e os serviços de saúde hoje depende 100% dessas emendas parlamentares para o funcionamento e para a boa prestação de serviços dos municípios. O que os prefeitos temem é o atraso nos salários de servidores e também o repasse aos fornecedores, por causa das dificuldades financeiras das gestões. A gente entrou o ano já de muitas dificuldades, né, no município da gente, mas tem também a pauta do atraso nos repasses de custeio, né, da saúde, né. Eu acho que como todos os prefeitos, estão passando por muita dificuldade na questão de atraso de salário, atrasos com os fornecedores, e é assim, a gente está vivendo momentos difíceis nos nossos municípios. A reunião aqui hoje é muito importante para poder decidir os rumos e o caminho, principalmente desse movimento, desse encontro que vai ter em Brasília, né, próxima semana. Para poder decidir essas questões, principalmente a questão dos royalties do petróleo, a questão do ICMS também. Quanto mais a classe unida, ela irá conseguir um efeito melhor, né, dar mais agilidade nessas pautas que são muito importantes para os nossos municípios. A expectativa é que, com a reunião, os prefeitos possam se alinhar e pensar em saídas que melhorem a economia e organizem ainda mais as pautas sobre reforma tributária, por exemplo, para discutirem em Brasília. Há um texto que foi colocado de última hora, no texto um texto aglutinativo na reforma tributária, que, se permanecer, vai estrangular os municípios pequenos. Então, a reforma ela tem que vir e acontecer para fazer justiça social e econômica ao país, e não para fazer mais desigualdade. Então, a gente se coloca contra essa medida que foi colocada, essa emenda aglutinativa de última hora, aonde mexe lá no IBS, aonde era 65% para a população, foi voltado para 85%. Então, tirou 20% do bolo tributário e prejudicando, assim, os municípios menores. E isso a gente vai bater junto com a CNM, a gente vai defender o texto original, que foi o texto acordado, que foi para votação e que foi modificado de última hora.